Fala, galera! Estamos aí, mais uma live. Vamos aí falar hoje sobre dor epigástrica. Deixa eu pegar meu tablet. Vamos falar sobre dor epigástrica e também como você vai poder entender esses processos, tudo que está relacionado à víscera com a estrutura. Então, hoje a nossa ideia é falar sobre dor epigástrica e hérnia de hiato. A galera tá entrando aí, vamos dar um tempinho para a galera. Primeiro passo que a gente tem que entender que é as dores da região epigástrica, ela está relacionado a várias questões. Mas o órgão, principalmente o estômago, tem influência significativa nesse processo. Então, a nossa ideia aqui nessa live de 20 a 30 minutos é entrar com muita precisão nesse aspecto terapêutico e fazer você em casa conseguir entender como que a terapia manual consegue trabalhar com muita eficiência nesse sistema, tá ok? Estou me ajeitando aqui. Então, o primeiro passo, o que a gente vai falar? Entender que o estômago é um órgão de função mecânica e 30% da digestão é feita de funções mecânicas. Então, muitas vezes você está culturalmente com desequilíbrio na porção estomacal, aí você controla com a alimentação, que é muito importante. 70% da nossa digestão é feita de forma química, mas 30%, que não dá para negar, também é de forma mecânica. Então, entendendo esse processo, não dá para deixar de fora essas questões. Não dá para você não tratar, não atuar na clínica em cima dos 30%. Então, primeira coisa para a gente conseguir entender esse processo estomacal, vamos falar basicamente da sua anatomia do estômago. Deixa eu abaixar um pouco esse microfone aqui, que está atrapalhando. Então, entender da anatomia do estômago vai fazer um grande diferencial. Então, nós temos a primeira porção, que é chamada de fundo estomacal. Deixa eu já começar a pintá-lo aqui, que eu gosto de fazer isso, né? Vamos de amarelinho. Então, nós temos a primeira porção, que é o fundo, onde eu pintei de rosinha. O fundo estomacal é um local também já denominado de fundo, para ficar uma porção mais profunda, lá internamente as costelas, os arcos costais. Depois vamos ter a segunda porção, que é a cárdia, que é onde nós vamos falar, que vai fazer a transição com o esôfago, que é onde vai ter nosso músculo diafragma fazendo a divisão da cárdia com o esôfago. E ali, num dos temas que nós vamos falar também da nossa live, das hérnias de hiato, etc e tal, nós temos vários tipos de hérnias. E a principal terapêutica que nós tratamos são as hérnias deslizantes. Então, nada mais é do que quando você tem a transição de um deslizamento superior da cárdia com o esôfago e com o hiato esofágico, que é o orifício do músculo diafragma, você acaba tendo o desequilíbrio de hérnia hiatal. Então, vou mostrar aqui em figura, já que eu coloquei essa observação aqui para a nossa aula. Então, como você está vendo aqui, ó. Então, nós temos um estômago normal, com os hemiculpas diafragmáticas, e aí você tem a hérnia deslizante, tá vendo? No caso, ó, a cárdia e o fundo estomacal começa a se deslizar no sentido superior, ok? E esse deslizamento no sentido superior acaba alterando o sistema todo gastroesofágico, com refluxo gastroesofágico, e isso acaba sensibilizando vários sistemas. Primeiro passo que nós temos que fazer é entender desses processos, é entender desse sistema e vir corrigindo as suas funções mecânicas. Então, a relação que nós temos com o diafragma é super importante na nossa prática clínica. Se você não tem um diafragma e um bom equilíbrio, como que você vai conseguir ter funções digestivas? Porque tem um sistema ligamentar importante entre o diafragma e o estômago. Mas eu entro nessa questão. Então, voltando para a anatomia do órgão, como eu estava mostrando aqui, nós temos depois o corpo estomacal, vou pintar de amarelo agora,
o corpo do estômago, e o seu corpo é onde vai fazer as funções da emulsificação do nosso sistema. Fábio, mas como que é isso? As emulsificações é feito, o estômago, ele tem a função de ser uma batedeira, de bater o alimento triturado pela mastigação e fazer o alimento ficar no processo chamado de quimo, como se fosse uma papinha de nenê. Por isso que você dá a papinha para o nenê, porque ele não tem o processo de trituração dentária ainda e o sistema digestivo dele não está pronto. Então, nesse momento, o que você faz? Dá o alimento já triturado para ele, porque o estômago é muito pequeno, não consegue fazer as emulsificações, já vem o alimento semi-pronto para fazer o processo digestivo. Faz sentido isso? Então, e aí nós temos a curvatura menor do estômago e a curvatura maior. São pontos importantíssimos para os nossos tratamentos, pois se você não tiver esses processos e essas curvaturas num bom estado de relaxamento, que nós temos músculos, as túnicas internas do estômago de super importância. Então, se o seu estômago não está em um bom processo de equilíbrio, que ele não está num bom processo de relaxamento, ele vai sensibilizar unidades neurais, causando dor local, dor irradiada e até mesmo na coluna cervical, coluna lombar, tóraco-lombar, ombros, acaba tendo muita sensibilização, que é muito comum esse processo. Entendendo isso, nós temos ligamentos importantes que saem sobre a curvatura menor, que vai até o fígado. E temos ligamentos que saem da curvatura maior, que vai até o baço e também toda a região abdominal, que é chamada de aumento maior. Enfim, também passando sobre a região intestinal, ou seja, o estômago, ele trabalha todo conectado com vários sistemas. O meu processo aqui, terapêutico, é entender se esse órgão está tendo uma boa mobilidade, se está tendo um bom relaxamento e seu sistema trabalha em equilíbrio. Depois nós vamos ter uma porção que é chamada de antro pilórico, que vai ter a parte pilórica, o canal pilórico e depois o piloro, que é outra válvula digestiva. Então, você começa a entender que o alimento entra sobre o estômago, passando pela válvula cárdia. Ao passar pela válvula cárdia, ele vai fazer o processo de emulsificação, como se fosse uma batedeira, que ele tem a função, no máximo, até de 4 horas para poder fazer o processo de emulsificação, o início da digestão. Ou seja, até em 4 horas, esse alimento tem que ser emulsificado e passado pela outra válvula, que é a piloro, canal pilórico, que vai chegar no processo do duodeno, aonde vai começar a fazer toda a porção digestiva, ok? Então, quando o estômago ele não tem mobilidade, ou o seu sistema ligamentar, que está na porção do gastrofrênico, o estômago com o diafragma, ou está na porção da curvatura maior, com o gastroesplênico, ou gastrocólico, ou seja, estômago com baço, estômago com intestino, estômago com aumento maior, que é toda a proteção da cavidade abdominal, ou até mesmo o epipom menor, né? O ligamento gastrohepático, que sai sobre a curvatura menor e vai até o fígado. Enfim, são várias questões ligamentares que vai manter você ter uma função digestiva. Os nossos pacientes, muitas vezes eles vêm tratar com dor na coluna, dor no ombro, e a gente faz a conexão do tratamento visceral, e a primeira coisa que eles falam é: nossa senhora, mas como que melhorou meu processo digestivo? Como melhorou os empachos que eu tinha na região abdominal? E por que melhorou assim, Fábio? Porque o sistema está todo conectado. Eu gosto de falar que o sistema visceral ele está relacionado como se fosse um obstáculo ao sistema estrutural e o sistema somático. Porque o nosso maior meio de comunicação proprioceptiva, nossos meios de comunicação entre a estrutura e o corpo está relacionado às vísceras. Então, quando você tem desequilíbrios, muitas vezes você não consegue avançar em nenhum processo terapêutico. Isso faz todo sentido. Então, regiões, muitas vezes, de má digestão, alterações epigástricas, pode ser, sim, alterações de mobilidade, que são os movimentos grandes relacionados ao órgão, e também questões de motilidade, de tensões inerentes. E lembrando
que é a motilidade, que são as tensões inerentes do corpo e do órgão, no caso do estômago, pode estar relacionado a questões emocionais, somáticas. Aqui, quem não sabe, que quando a pessoa muitas vezes tem uma gastrite crônica, e pode ser uma gastrite de origem até gastrite nervosa. Muitas vezes, se o estômago também não tem tanta mobilidade, ele perde a sua imunidade. E por incrível que pareça, a região pilórica é bem comum ter diminuição de imunidade e causar desequilíbrios como o H. pylori, ou seja, infecções locais. Então, alterações de tensões nervosas, altera as tensões inerentes do órgão, altera a sua vascularização, olha a sua cadeia lesional e pode, de forma significativa, alterar a imunidade do órgão. E aí, quando altera esse processo de imunização, qualquer bactéria faz festa no órgão. Fábio, então você quer dizer que você consegue trabalhar com antibiótico? Não, terapia manual a gente não tem antibiótico anti-inflamatório na mão. Mas quando a gente restaura os movimentos, a vascularização do corpo e todo o processo que nós temos da terapêutica faz sim você ter um processo de melhora e de imunidade do órgão. Isso aí é pela lei da artéria. Quem leva imunidade é o sistema vascular. O que nós fazemos é normalizar esse sistema. Então, o que eu quero que você entenda, se você não normalizar esses processos terapêuticos, se você não der essa mobilidade desses tecidos que estão conectados todos, é muito comum você ter alterações no processo digestivo, ter má digestão, ter azia, refluxo gastroesofágico, e pode ter refluxo com mau hálito esofágico, e entre vários sistemas. Então, entendendo esses processos, quando a gente entra na terapia manual, com sabedoria, entendendo os processos, diferenciando o que é somático, o que é químico, o que é motilidade, você, e mecânico, em relação à estrutura visceral, você, obviamente, vai conseguindo desbravar e corrigir disfunções. Então, muito desequilíbrio epigástrico, muitas vezes é a transição entre o diafragma com o órgão, ou até mesmo toda a mobilidade das túnicas dos próprios órgãos, do próprio órgão, como eu mencionei aqui, que eu fiz uns desenhos sobre o nosso estômago. Então, você tem que entender basicamente que o fundo, o corpo, o antro, o piloro e a cárdia, ou seja, principalmente as válvulas digestivas do estômago, que é a cárdia, onde controla o refluxo gastroesofágico, e o piloro, aonde vai fazer a conexão da passagem da emulsificação do alimento para o processo digestivo do adenal, faz toda a diferença. Esses dias atrás, eu atendi uma estudante de medicina que disse que não dormiu à noite devido a estar com muita dor epigástrica. E o pai dela já me conhece, os pais dela são pacientes meus já há muito tempo, são os queridos, na verdade. Ele entrou em contato comigo e falou: Fábio, tem como você atender minha filha? Ela precisa de tratamento, porque ele já tem esse conhecimento. E aí, fui trabalhar com essa paciente. Eu não consegui, de primeira instância, entrar no tratamento visceral estomacal direto. Eu tive que trabalhar com porções do duodeno, porção do jejuno, do ilho, até mesmo intestino grosso, liberações leves sobre o diafragma, e trabalhei muita tensão cúplo-pleural e porções das fissuras pulmonares e mobilidade mediastina. Olha só que interessante. A alteração de mobilidade dessa paciente na região do tronco, na região do tórax, depois vamos ter lábios sobre isso, e também alterações na parte baixa do intestino, estava fazendo uma sobrecarga funcional do estômago, e com dor epigástrica não conseguia dormir. E aí a gente foi fazendo auscultas, eu até gravei esse atendimento em time-lapse, e aí fiz uma descrição rápida, e aí, como eu sei uma estudante de medicina, fui escrevendo todo o processo anatômico, terapêutico, e aí o resultado não podia ser diferente. Ela falou: nossa, praticamente sem dor. Então, entenda que 30% no mínimo das suas funções digestivas também é mecânica. E você olhar a globalidade das conexões órgão, órgão e órgão estrutura. E aí aquela história, geralmente os osteopatas, como eu sou também, o que faz? Que é só trabalhar com o vago, só com aquelas cadeias lesionais de livro. Cara, muitas vezes funciona assim, mas muitas vezes você não vai encontrar
toda essa terapêutica que eu estou mencionando em livros, e sim você ter um raciocínio clínico para poder entender esses processos. João Lovato colocou, bom dia, professor, mais uma aula para conta, valeu, tamo junto, querido. E, ó, hoje à noite nós temos uma live com o Lovato, vai ser às 20 horas, horário de Brasília. É hoje, hein, meu filho, não vai esquecer, hein? Tá marcado. E aí vamos falar aí sobre todas as suas experiências e como a gente consegue evoluir. O Murilo colocou, mestre, as lives ficam salvas? Sim, tanto no Instagram quanto no YouTube, ok? Aí você escolhe lá, pelo YouTube fica mais limpo, né? Você vai no YouTube, ao vivo, tem lá centenas de lives com conteúdos de raciocínio clínico integrado. Entendendo esse processo, entendendo essa terapêutica toda, o que nós vamos fazer? Tratar o órgão, tratar suas conexões órgão-órgão e todas as estruturas. E isso, obviamente, você vai ter melhores resultados, ok? Então, assim, quando você começa a trabalhar com isso, você vai fazendo a conexão entre o estômago, o intestino, o estômago, o diafragma, porque ele está todo conectado com os outros órgãos, como vocês estão vendo aqui. Então, muitas vezes, até mesmo, olha só, no controle neuromotor, quando você quer ativar um músculo, você utiliza intenção positiva de outro tecido. Mesmo paciente hemiplégico, você quer ativar uma hemiplegia, um exemplo de membro superior, você utiliza o lado bom para ir estimulando o lado que teve a sequela, pois a intenção positiva do movimento e fazendo as contrações primárias num determinado local e tendo interferências secundárias, faz você ter melhores resultados. Então, você vê que o corpo, ele gosta disso. Então, aquela história que muitos profissionais não entendem a metodologia e ficam questionando, que você está olhando hipermobilidade, o que é o local que tem uma hernia de disco, que é o local que um tendão que está lesionado, é o local que está em sobrecarga. É só uma terminologia. Então, muitas vezes, o órgão, ele também tem funções de sobrecarga. Então, nós temos que olhar o conjunto das estruturas dos órgãos, da estrutura, e entender se ele é um órgão ativo, um órgão-alvo, ou ele está no processo adaptativo. E assim, nós começamos a entrar no processo de tratamento. É óbvio que um órgão que não tem tanta mobilidade, ou ele está em sobrecarga constante, a tendência dele é entrar em inflamações. E as inflamações crônicas não tratadas, com um órgão que tem pouca mobilidade, tem a facilidade de ter úlceras. Então, você quer dizer, se um órgão não tem tanta movimentação, ele vai ter grandes facilidades em ganhar úlceras? Exatamente. É muito provável que se você não tiver uma boa mobilidade, você não vai ter imunidade ao órgão, não vai ter boa vascularização. Aí eu pergunto para você, você consegue trabalhar diariamente sem ter repouso se você não tiver uma boa alimentação? Você consegue trabalhar, evoluir exaustivamente, como o seu estômago, se você não tiver bons nutrientes, não conseguir liberar a toxina? Pois é isso que acontece. Quando você não tem mobilidade, a vascularização fica menor, o tecido fica cheio de gás carbônico, toxinas e catabólicos, e isso começa a debridar todo o sistema. Lembrando que você tem que olhar as funções mecânicas, que é o tema maior dessa live, mas as porções neurosensoriais também. Pois se você estiver passando por questões neurovegetativas ou de estresse, que eles habitam na face. Então, se você tem conotações de atividade indigesta, com questões territoriais, não aceitando, está indigesto mesmo a várias situações, é muito provável que você também vai ter alterações das funções digestivas. Então, o processo terapêutico, da terapia manual avançada, que nós fazemos essa conexão de todas as estruturas, alguém mais está aí vendo o som está falhando? Mais alguém aí? Fala para mim se o som está falhando. Escreve para mim, a doutora Juliana colocou se o som está falhando. Rafael, tá aí? Fala para mim. No YouTube o som tá bom? Eu tive um problema sério ontem de internet aqui na minha região. A gente ficou sem internet, agora está voltando. Eu preciso desse feedback. Vê se melhorou para mim, tá ok? Então, quando você consegue entender dessa complexidade de todo o corpo, a coisa faz um grande diferencial. Então, por isso que as pessoas acabam falando assim, nossa, mas você vai tratar com ele, o que ele vai fazer? A gente vai dar movimento aonde os tecidos não movimentam. Você corrigir
esse sistema, você interligar esse processo todo, vai levar o seu tratamento para outro nível. Isso quer dizer o quê? Quando você vai fazer um tratamento, você tem que olhar de forma integrada. E nós somos fisioterapeutas, movimento terapêutico. Só que nós temos o movimento global e o movimento específico. Ter a união desses sistemas que têm de globalidade e desses sistemas que têm com especificidade, vai fazer um grande diferencial para você ter resultados. Eu percebo e vejo muitos profissionais atuando de forma significativa somente no processo de especificidade, ou achando que tudo é somático, ou tudo é motilidade, ou tudo é tensão neural. Nós temos que conectar a esse sistema e entender com os testes clínicos funcionais se o órgão tem função ou não. Quando você colhe referência com a eficiência do seu paciente, a melhora vem de imediata. Quando você começa a corrigir o sistema, ele desensibiliza de forma significativa e essas desensibilizações é fantástica para os nossos tratamentos. Então, entenda que quando você faz esse processo de tratamento, o corpo dá resposta imediata. Não precisa ficar com milímetros, com manômetros, com detalhinho, com negocinho. Ah, eu acho que melhorou. Eu falo sempre para meus mentorados, quando você acha que melhorou, é porque não teve melhora. Você está no achar, porque quando você tem resultado, é no mínimo 70%. Quando você corrige. E as funções de movimentação visceral, principalmente, porque você melhora muito na vascularização. E quando você tem esse retorno desses fluidos vasculares, o corpo melhora a energia, o processo terapêutico, o relaxamento do corpo como um todo, não só no processo digestivo. Então, olhar as porções químicas é fundamental, mas por que que as pessoas muitas vezes fazem a mesma alimentação que o outro e acaba tendo desequilíbrios gástricos crônicos incuráveis? Porque fica só tomando omeprazol a vida inteira? Porque não está olhando as porções mecânicas do órgão, isso é fato. Isso está no Guyton e Hall, Tratado de Fisiologia, tá? Então, quando você começa a trabalhar esses tecidos, o corpo ele tem resposta rápida de resultado. Obviamente que eu tenho pacientes aí com úlceras, com desequilíbrios digestivos, gastrites constantes, e aí a intervenção terapêutica, ela tem um passo a passo. Você não vai sair só fazendo o que você acha que tem que fazer em toques profundos. Você vai ter um processo terapêutico progressivo para poder fazer a sua terapêutica. Então, ter uma visão macro sobre o sistema digestivo e entender como esse sistema atua, quais as conexões do estômago com a porção do intestino grosso, com o intestino delgado, do duodeno, ilho, jejum, conexões com o fígado, conexões de movimentação e também com a coluna. Assim, você vai conseguir ter melhores resultados. Os meus alunos, meus mentorados, meus pacientes, eu falo sempre, para você poder falar que isso é somático, você tem que entender das disfunções bioquímicas e das disfunções mecânicas. Como você vai falar que algo é alguma coisa? Porque você tem que fazer por checklist, fazer um diagnóstico clínico de verdade, assertivo, não um diagnóstico errôneo, como que mais tem aí. Você tem que entender desse processo. Para mim falar, olha, isso aqui a sua emoção está influenciando, primeiro tem que começar a atuar com questões emocionais e ela tem que ter resultado. É assim que a gente chancela. É assim que na terapêutica você fecha uma hipótese diagnóstica. Quando você faz a terapêutica clínica e no momento da sua terapêutica o resultado melhora de significativo. Então, quando você tem resultados significativos, você chancela a hipótese diagnóstica para o diagnóstico cinético funcional, que está relacionado ao movimento com a função. Quando o fisioterapeuta entender, como os meus mentorados entendem estudando comigo, que nós somos os profissionais de excelência da cinética funcional, e isso tem um grande diferencial na nossa prática clínica, meu amigo, não faz sentido nenhum você ficar colocando aí que como a medicina está linda e você não está. Tá? Não é fazendo polarização, mas você vai ter um marco e uma forma terapêutica de muita valorização. Mas se você não entende cinética funcional associada às patologias, que é isso que o fisioterapeuta é bom, interligado à cinética funcional, ou seja, os movimentos relacionados às questões mecânicas, proprioceptivas, neurosensoriais e de toda a estrutura, desde as porções das tensões das faces e a movimentação maior, você está fora do jogo. Você vai ter resultados fragmentados, que
esse é o nosso processo aqui desse conteúdo, de poder mostrar essas conexões da nossa terapêutica, tá? Paciente, cara, Fábio, então você quer dizer que você trata paciente com halitose, paciente com refluxo? Exatamente. Quando você tem os desequilíbrios do fundo estomacal, da carga estomacal, passando as questões do hiato esofágico, você tem um processo que a válvula cárdia, que é um esfíncter de forma de anel, ela fica com uma dificuldade maior em fazer um fechamento dos seus tecidos e faz um retorno de fluxo constante. E aí, muitas vezes, esse refluxo pode ser de vários graus. Muitas vezes o deslizamento é menor e o fechamento da válvula acaba sendo insuficiente, e ela gosta de fazer a contração isométrica constante. Ela fica contraída com muita sensibilidade, mas não consegue fechar toda a sua luz. Ou seja, a porteira fica aberta e o refluxo volta. E muitas vezes volta só em gases. Aí o paciente tem muita dor cervical, tem muita dor de garganta, sempre resfriado, imunidade baixa. Aí você vai ver, está com nível leve de refluxo, por uma espasticidade ou num processo de deslizamento e superiorização do esôfago. Então, avaliar o diafragma, a cárdia, todos os tecidos relacionados, obviamente, vai ajudar muito a sua terapêutica. E aí agora tem aqueles pacientes que já estão diagnosticados mesmo com hérnias deslizantes, hérnia de hiatais deslizantes, e aí o que acontece? Acaba tendo um processo de você criar uma metodologia passo a passo, de fazer o processo de inversão e inferiorização estomacal, que funciona muitíssimo bem. Agora, se você tiver no processo de uma hérnia chamada de paraesofágica, ou até mesmo estrangulada, que é quando a hérnia já faz uma estrangulação, já fica mais difícil você retornar, pois ele já passou muita parte do estômago. Mas nesses casos, o paciente já passou no gastro, porque os sintomas são significativos, e eles já estão constantemente fazendo tratamento. E aí sim a indicação cirúrgica. Então, quando os pacientes falam, você acha que o meu caso é cirúrgico? Se fosse cirúrgico, já tinha feito cirurgia. Porque quando tem hérnias paraesofágicas, estranguladas, os sintomas são fulminantes e você já ia ter procurado ajuda profissional. Ok? Então, geralmente as hérnias que são hérnias de hiato, que são deslizantes, e se você os seus sintomas muitas vezes vai e volta, já estão meio intermitentes, obviamente tem terapêutica em terapia manual para quem sabe atuar com terapia manual avançada visceral, osteopatia visceral, com raciocínio clínico integrado. É chato falar, no mundo que a gente vive hoje, não é todo profissional de osteopata que sabe tratar. O que mais tem são profissionais que têm muito pouco conteúdo, ok? Tem algum seguidor aqui colocando o que pode ter hérnia inguinal, etc e tal. Bom, primeiro passo, a hérnia inguinal já é uma rotura do peritônio, que é uma membrana, um órgão que tem a função, uma fáscia, né? De ter uma função de proteção mecânica do intestino para não passar a região da cavidade abdominal. Quando você tem hérnias umbilicais, inguinais, enfim, hérnias abdominais clássicas, é contraindicado a terapia manual. E aí é indicado o paciente fortalecer o core, até mesmo fazer manobras hipopressivas. O abdominal clássico vai agravar o desequilíbrio e é indicado sim tratamento médico, ok? Não tem como você fazer terapia manual, apesar que tem paciente que vai empurra até o intestino para dentro, mas corre muito risco de estrangular o intestino, ter paraesofágica também, intestinal e desequilíbrios maiores, e aí é tratamento médico. Então a gente tem que saber, literalmente, o que cabe a gente e o que não cabe a gente, e entrar nos processos de tratamento, ok? Então, não generaliza todo tipo de hérnia. A gente tem que saber entender esse processo e fazer a terapêutica correta, ok? Então, a ideia aqui nessa live é de passar de forma objetiva, rápida, dores da região epigástrica, que elas podem sim dar desequilíbrios na região cervical, de ombros e no própria região epigástrica, pode dar desequilíbrios intestinais, somáticos e também nos desequilíbrios locais no próprio órgão. Então, saber alinhar esse processo, criar protocolo de tratamento significativo que dão resultado desde o primeiro atendimento. Um terapeuta manual que sabe trabalhar, dificilmente o paciente sai da sua maca sem ter resultado. Um fisioterapeuta bom que sabe atuar clinicamente não tem esse papinho de 10, 50 sessões, só se for reabilitação. Entende? Reabilitação pós-cirúrgica, reabilitação ortopédica, geriátrica e reabilitação neurológicas, aí muda, mas resultado de intervenção, a gente tem resultado muito rápido.
Então, criar um protocolo de tratamento, entender por que esses tecidos estão sofrendo. Muitas vezes eles são órgãos-alvos, muitas vezes são órgãos adaptativos, faz todo o diferencial. A nossa proposta está sempre passando essas informações. Então, eu peço gentilmente se você possa curtir, possa compartilhar para quem merece esse conteúdo, ele vai ficar gravado. E se você quer saber mais informações, quem está no link quem está no Instagram, você vem aqui em cima, ó, e você pode acessar aí o nosso link que está na bio e cair para o site e ver todas as informações dos nossos treinamentos, nossas formações, tá ok? Esse conteúdo que eu estou mencionando, ele vem da formação da terapia manual avançada com raciocínio clínico integrado, que é o TMA com RCI visceral, ok? E quem está no YouTube, tem a link da descrição na bio, tá? E aí você vai entrar numa página que tem aulas explicando sobre esse método, ok? Então, a ideia é entender que o corpo, ele é multifatorial e para você também ter grandes resultados e tratar literalmente um diagnóstico assertivo, é você ter também uma visão multifatorial, tá ok? Esse é o nosso legado, esse é o nosso processo, isso que é o raciocínio clínico integrado. Fica com Deus e tenha um excepcional dia. Tchau, tchau. Valeu!